Mano, esse nome tá sendo mais falado que a eleição do Trump. É sério. Se você decidir começar a ver, já vende o cachorro, economiza pra viver de iFood, porque você não vai parar de ver até acabar. Mas tem poucos episódios, então você termina rápido. Eu só vou avisar, se você ficar retardado vendo, eu não assumo nenhuma responsabilidade. É por sua conta em risco. Você quer saber o porquê? Então vem comigo analisar essa bagaça que tá boa pra cacilda. Eu mesmo tô viciado, mal posso esperar pra sair mais um episódio. Mas antes, se você é assim como eu, que nunca desenhou na vida ou já desenha e quer levar para um nível profissional, eu apresento para vocês a melhor escola de desenhos do Brasil. Você vai fazer suas artes criarem vida própria, confia em mim. E depois que você já tiver craque, desenha uma waifuzinha e manda aqui no meu e-mail. Pra me motivar, sabe como é? E tudo isso no precinho. Primeiro link da descrição ou no comentário fixado. Tamo junto. Moleque, esse anime é tão bom que me dá raiva. O anime já começa com essa garota brigando com o namorado Shade dela. Ele pede a ela dinheiro e fala que se ela não der, não vai ter encontro e que o motel ficaria por conta dela de qualquer forma. Mas ele não sabia que a garota tinha treinado com o Sr. Miyagi e mete logo um chutão na cara dele. Mas o marginal já brigou muito nessa vida e devolveu logo um chutão na garota. Mas é desses que elas gostam, né? Provando que ser um bom homem é desperdício de energia. Como se não bastasse, ela ainda fica sofrendo por ele, justificando que o moleque era parecido com um tal de Ken Takakura, que é tipo o Arnold Schwarzenegger do Japão, só que 10 vezes mais escroto. E ela diz que tem tara por garotos assim. Mais uma prova que se você é bonzinho, tá só perdendo tempo, amigão. Aí ela sai pela escola, se perguntando se nunca iria achar um Ken Takakura pra ela. E olha só o Ken Takakura que o universo trouxe para ela. A garota já estava no puro ódio, avista um nerd sofrendo bullying e decide protegê-lo. Ela entra na frente para ver se iriam continuar a atacar bolinhas no garoto, mas eles desistem. Todo mundo na sala fica olhando para os dois, como se nunca tivessem visto uma menina conversando com um nerd. Ou será que eles nunca viram mesmo? Ela começa a ser extremamente gentil com o garoto e pergunta sobre o que era aquele livro. Antes que ele respondesse, ela sai da sala. Na real que ela tava cagando, só queria descontar aquele chute em alguém. O garoto fica impressionado, como se estivesse sonhando acordado, mas ele não deixou o nervosismo abalar e foi falar com ela, mostrando que os nerdolas também têm atitude. Mas ele já tava pensando mesmo é que ela tava afim. Na cabeça dele, não faz sentido uma garota conversar com um nerd se não tiver interesse. Mas ela diz que ele comeu cocô e que não tem nada a ver. Só que o garoto estava lá falando sobre o interesse da garota pelo seu gibi. Ele diz que o presidente dos Estados Unidos tinha ido para Marte e se encontrado com ETs. Mas ela diz não acreditar nessas coisas. O garoto insiste para que ela acredite nas suas teorias, até o ponto que a garota se irrita e xinga ele com todos os xingamentos possíveis. Ela acaba se arrependendo do que fez e pede desculpas, devolvendo o gibi dele que tinha caído. Ela diz que não acredita em aliens, mas acredita em espíritos. E quem disse que os nerds não sabem zoar? Ele fala pra ela largar de ser idiota que espíritos não existem. Pô, quem diria que ele falaria algo parecido? Aí eles colocam aliens versus espíritos na discussão, pra ver quem realmente existe. A garota diz que tem uma avó que é médium, e que um exorcismo é assustador. O garoto diz que várias doenças causam espasmos, e isso não é prova de nada. No meio da discussão, as amigas dela chegam, e comentam que a garota estava tão desesperada, que desistiu de procurar um Ken Takakura, e decidiu ficar com o nerd. A garota não percebeu a presença de suas amigas, e decidiu fazer uma aposta com o nerd. Se ela provar que espíritos existem, ele vira escravo dela. E o garoto aceita sem nem pensar duas vezes, e diz que vai fazer a mesma coisa com ela. Então os dois saem à noite para um lugar macabro. A Momoyase, que é o nome da garota, duvida muito que ali teria um ET. Ela estava em um hospital e, segundo o Nerdola, quem chama por um OVNI no teto daquele hospital é abduzido por eles, pois eles querem fazer experimentos no corpo de humanos, se é que vocês me entendem. Ela pergunta se ele já viu algum. O garoto responde que talvez, pois os aliens apagam as memórias das pessoas depois. E olha só quem estava escutando tudo.
tudo. O garoto chega no lugar que a Momo tinha pedido para ele ir. Por fora, ele finge estar confiante, mas eu duvido. Ela pergunta se ele já viu algum espírito. Ela diz que não. O garoto dá um surto no telefone por ela ter mentido. A garota diz que ama muito sua avó, pois só tem ela de família, e cria um maior climão. Ela diz que sua avó tinha uma mandinga para dar sorte, onde a garota tinha que colocar a mão em cima da cabeça, apontando para o céu, durante o caminho inteiro até a escola. E a menina sofria muito bullying por isso, e por conta disso, ela já xingou muito a velha. Mas enquanto eles conversavam, o garoto vê várias pegadas de sangue, até que ele vê esse maracujá de gaveta, que arrepiou até o último cabelo do furico dele. A velha faz uma proposta mega indecente para a nerdola. O menino sai correndo. No telefone, a garota diz que se a velha passar por ele, o garoto ficará amaldiçoado. Enquanto isso, a menina é cercada por 3 bichos estranhos. Ela correu, mas eles acabaram pegando ela e rasgando toda a sua roupa. Esses são os alienígenas que o garoto tanto falava, conhecidos como Serpianos, do planeta Serpo. E o mais engraçado é que na dublagem, um deles era nordestino. O objetivo dos aliens é se reproduzir, mas para isso, eles precisavam extrair os genitais da garota. Calma lá, que o anime tá só começando. A garota enlouquece, e não é pra menos, dizendo que tinha se preservado para o tal Ken Takakura. Então os aliens começam a fazer psicocinese na garota para deixar ela propícia, se é que vocês me entendem. Essa vai ser a frase que eu mais vou falar no vídeo. Mas aparentemente não funciona com ela. Então o celular da garota começa a tocar, e o garoto por algum motivo sai pela tela do celular com uma aparência mega estranha. Ele acaba com um dos aliens de uma maneira bem atípica. O garoto já estava tomado pela velha Turbo e pede desculpas, pois agora ele realmente acredita em espíritos. Até que a velha Turbo toma total controle de seu corpo. Os aliens revelam sua real identidade. Que bicho feio da porra. E ameaçam o garoto de pegar suas genitais, caso ele não vá embora. Os aliens tentam usar psicocinese na velha, mas aparentemente não funciona em espíritos. Mas há uma habilidade que funciona. Nesse momento, o garoto volta a si, e ele diz ser grande fã de alienígenas, e imaginava que eles seriam seus amigos, pois passou sua vida toda esperando que eles o buscassem. Mas aparentemente, ninguém quer ser seu amigo. Somente Ayase, que o aceitou como amigo. Em estado de ódio, ele começa a se transformar novamente. O alien diz que jamais se tornaria amigo de alguém tão violento, e que tem uma preferência por mulheres humanas, se é que você me entende. O alienígena tenta novamente usar psicocinese, mas a garota se lembra dos ensinamentos de sua avó sobre uma tal liberação de Ki. Ela se solta da cadeira onde estava presa, e todos ficam espantados. Nesse momento, ela tem um surto de realidade, onde no passado ela nunca acreditou em sua avó, mas agora agradece pelos seus ensinamentos, enfiando um chute poderoso na cara do ET, que faz o alien parar na lua, que na verdade era um OVNI disfarçado. A velha Turbo toma novamente o corpo do garoto e morde o braço da Momoyase, mas a garota, com seus poderes recém-descobertos, o libera do controle da velha. A velha, mesmo estando fora do corpo do garoto, se mantém a maldição, pois ela havia ficado com o pingolim dele. A velha, em retirada, desafia eles a pegar o pênis do garoto que estava lá no túnel onde ela mora. Já do lado de fora, a garota diz acreditar em OVNIs, depois de ser abduzida, e o garoto em espíritos, por estar amaldiçoado. Então começa a rolar um clima muito forte entre os dois, até que o nerd diz uma das falas do Ken Takakura. A garota pergunta seu nome. O garoto, ironicamente, se chama Ken Takakura. Nesse momento, ela tem um surto e diz não acreditar que ele tenha esse nome. O garoto começa a ser possuído pela velha novamente. Então ali, ela pede para que ele nunca pronuncie seu nome novamente, e que o chamaria de Okarun, por ele gostar de ocultismo. Ayase nota que já havia amanhecido, portanto, a vovó Turbo não irá mais atacá-los por hora. Afinal, os fantasmas só atacam de noite. Ayase convida o Okarun para sua casa, mas já deixa claro que sua avó não gosta de homens em sua casa. Okarun fica amedrontado, mas por já estar na frente da casa da garota, ele entra. Mas logo em seguida, ele começa a pegar fogo. A garota, com seus poderes, o joga para dentro do rio e percebe que havia uma barreira espiritual colocada pela sua avó. Ayase tira o papel e pede para que ele entre. Okarun fica receoso e pede a Deus para que ele não morra, mas finalmente acaba entrando. Ayase nota seu cabelo em pé e diz que ele tá parecendo uma tiazona. Okarun pede para que ela seja mais solidária, pois ele quase morreu há pouco tempo. Okarun se sente desconfortável ao entrar na casa da garota. Já lá dentro, a garota pede para esperar ela se trocar, mas nisso,
isso, a velha Turbo volta a possuir o corpo do garoto novamente. Ela reclama pelo garoto invadir a sua privacidade e usa seus poderes jogando-o contra a parede e desfazendo a transformação. Após se vestir, a garota oferece um casaco para o menino e pergunta se ele estava com seu amiguinho ali de baixo e pede para dar uma olhada, pois enquanto a vovó estivesse com o seu Malaquias, ele continuaria amaldiçoado. O garoto checa para ver se estava tudo bem e descobre que realmente estava sem o seu pingolim. A garota, em um tom de fofura, implora para ver. Ocaron diz que é seu bem mais precioso e que nunca mostraria para ela. Ayase fala que não tem nada, sendo assim não seria um problema, mas Ocaron rejeita completamente essa possibilidade e culpa ela por estar sem seu membro. Mas a garota insiste que foi ele que comprou a briga, falando tudo sobre ocultismo, sendo que ela não estava interessada. O garoto, em um tom melancólico, diz que fez isso pois não queria desperdiçar a oportunidade de fazer uma amiga e por isso foi desesperado falar com ela, mas ele já imaginava que não daria certo, pois os dois vivem em mundos completamente diferentes. A garota fica irritada e diz que ele só não tem amigos porque ele afasta as pessoas dele. O garoto permanece triste em seu canto, então Ayase tenta consolá-lo, mas o garoto a chama de feiosa, pois não precisava ser tão franca. Os dois entram em uma discussão, mas são interrompidos por uma campainha estranha. Ocaron pergunta se era a avó da Ayase, mas a garota diz que nunca tinha ouvido aquela campainha na vida e que em sua casa haviam duas campainhas, uma para os humanos e outra para os espíritos malignos, e se lembra que não havia colocado o talismã de volta no lugar. A garota diz que o certo a se fazer é colocar novamente o selo em seu lugar de origem, pois se for um espírito mal intencionado, ele irá queimar, mas Ocaron fica com medo de queimá-lo também. Ayase diz que é só ele sair do terreno que está tudo certo. Ao sair para fora, eles percebem que havia uma parede espiritual cercando eles. Ayase pensa em colocar o talismã no lugar, mas se isso acontecesse, Ocaron pegaria fogo novamente. Os dois começam a sangrar por conta da névoa que cobre o lugar, até que o espírito responsável aparece. Ele estava procurando os dois e diz que eles são pessoas muito malvadas, pois não cumpriram suas promessas. O gigante não dá mais detalhes do que eles fizeram e vai para cima dos dois. Esse monstro, assim como os aliens, querem seus genitais. Ayase pergunta se Ocaron tem mais um pinto sobrando. Ele diz que não é um sex shop ambulante e afirma que aquilo não é um espírito, e sim um alien, conhecido como o monstro Flatwood, ou o alien de 3 metros. Sendo assim, não faria sentido a campainha ter tocado. Então Ocaron comenta sobre um estudo que dizia que alienígenas e espíritos têm alguma ligação, pois pessoas que avistaram aliens também avistaram espíritos. Logo após, o garoto começa a se transformar, até que eles encontram um esconderijo. Ocaron decide que vai lutar, usando os poderes da vovó Turbo, e pede para Ayase liberar a maldição. Ayase fica pensativa, pois se fazer isso, não conseguirá controlar a maldição novamente. Ayase libera o controle para a maldição, então Ocaron muda seu visual completamente e se torna completamente overpower, mas mesmo assim se diz estar depressivo. Ayase se irrita. Nisso, o gigante o ataca desprevenido, mas automaticamente seu corpo se move e arranca os dedos do gigante com a boca. Ayase se anima e acredita que agora eles têm chance. Porém, ironicamente, Ocaron vomita sangue, passando mal. O gigante o joga para Ayase em forma de humano. Então, Ocaron diz que a maldição causa muitos danos e parece que seu corpo irá explodir em 1000 pedaços, pois humanos não foram feitos para correr tão rápido. Enquanto isso, o alien faz uma postura de sumô. Ayase pensa que se o gigante encostar as mãos no chão, eles iriam vencer a luta, seguindo as regras do sumô. Os dois então vão para cima. O garoto, com a super velocidade da maldição, arranca uma das pernas do alienígena. Ao tocar uma mão no chão, como era esperado, ela é derretida, mas o gigante volta para sua posição e pressiona Ayase contra a parede. Ocaron começa a se transformar novamente, por Ayase ter saído de cena, mas logo em seguida ela volta e controla a maldição novamente. E diz ao alien que ele é um trapaceiro, pois ele tocou a mão no chão, sendo assim, era para ele ter aceitado sua derrota. Ocaron pede para que ele o deixasse se transformar novamente, mas Ayase, muito irritada, diz que agora vai acabar com o monstro sozinha. O alien bate de forma frenética na garota, criando um espaço entre a barreira e o local do talismã. Usando seus poderes, Ayase traz Ocaron para ela e posiciona novamente o talismã em seu local de origem, fazendo o alien queimar. Já do lado de fora, se deparam que tudo havia voltado ao normal. Ayase sacaneia o cabelo de Ocaron, dizendo que gosta mais do penteado de tiazona, e logo em seguida ela cai no chão desmaiada.
nada. Sem Ayase, o Karun começa a se transformar. Se você quer continuação, já deixa o like aqui embaixo. E antes de você sair, só quero te pedir uma última coisa. Deixe um comentário, nem que seja um emoji, porque dessa forma o YouTube vai divulgar o vídeo. Vídeos que não tenham comentários, mesmo que a pessoa tenha assistido, ele não é divulgado, porque o YouTube tá achando que é um robô. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Fique bem e até a próxima. Falou!